smile. Though your heart is aching, smile. Even though it's E está começando mais um Pixel Up! Oi. Animações, grave de animações. Começando nesse tom mórbido aqui hoje, né? É a sensação que fica depois de assistir esse filme. É verdade. Pois é. Não vamos nem fazer aquele suspense porque já tá aí. O pessoal já sabe o que é que a gente tá gravando. Vamos? Tá no título, né? Tá no título. Não tem pra que ficar fazendo suspense, né? Meu Deus. Aqui é Caio César e... You ask me if I have bad thoughts. All I have is bad thoughts. Boa. Meu nome é Flávio Jorge e faltou violência nesse filme. Olha só. Caramba. Meu nome é Davi Souto e eu tava esperando uma piada mais mortal. Olha Gostei. Aqui é Paulo Guerra e eu não gosto de palhaço. E é nesse clima que a gente vai começar aqui o nosso programa. Não gosto mesmo. Primeiramente, vale mencionar que caso você não tenha assistido o filme, não precisa se preocupar. No início nós vamos falar um tempinho sem spoilers, certo? E vai ficar bem claro quando a gente começar a falar com spoilers, então não precisa sair daqui. A hora de dar o pause e voltar vai ficar extremamente claro pra você. Depois assiste o filme e volta. Então, vamos lá. If you smile through your fear and sorrow, smile. Vamos falar um pouco sobre as expectativas desse filme. Como é que tava pra vocês? Vocês assistiram o trailer? Vocês evitaram assistir pra se manter virgem de pensamento? Nossa, que termo mais específico. Eu nunca ouvi falar isso. Exato. Também não. Inventou agora. Tirando tendência. Mas, olha, pra mim, quando eu fiquei sabendo que ia ter esse filme, eu assisti só o primeiro trailer e o segundo eu nem cheguei a ver. Eu fui pro cinema sem ter nenhuma ideia do segundo trailer que teve, porque eu queria ter o máximo de surpresa que eu poderia ter. Porque eu achava que esse filme era diferente de qualquer outro filme de herói do mundo dos quadrinhos que eu queria ver, entendeu? Era uma coisa que na capa eu olhava assim pra ele e falava, me surpreenda, tá ligado? Então, sim. Não era uma coisa que eu queria prever que acontecesse. Eu assisti os trailers e eu já tinha uma expectativa que seria um filme de vilão, certo? Um pessoal, os amigos meus da faculdade, já tinha assistido primeiro que eu. E me deram um feedback meio... que era um filme tenso. E então eu já fui com um certo receio de não sair muito bem do cinema. Eu fui um pouquinho preparado. Eu vou ter que comentar que os caras estão fazendo a dança do Coringa aqui na mesa de gravação. Ainda bem que é podcast. Ainda bem que é podcast, né? Mas o filme... atendeu as minhas expectativas. Então, foi um filme bom pra mim. Eu gostei bastante do filme, mas eu evitei trailers, assim. Eu acho que desse ano, através dos últimos 2 anos, desde que a gente começou o Pixel Up, com certeza, assim, foi o filme que eu cheguei com menos informação sobre o que eu ia assistir. Olha só. Sabe, fazia muito tempo. Eu acho que eu também. Acho que eu nem lembro a última vez que eu cheguei no cinema, assim, pra ver um filme que eu sabia tão pouco. Eu sabia só que era o filme do Coringa e que ia ter o Joaquin Phoenix. E que, de certa forma, ele não era relacionado com o filme da DC. Fora isso, eu não sabia mais nada do filme. Não vi trailers, só tinha visto um pôster. Quando passava o trailer nas outras sessões do cinema, eu fechava os ouvidos e os olhos. Eu sou esse tipo de pessoa esquisita que faz isso. Eu conheço o Joaquin Phoenix de outros filmes, assim, e eu sabia da capacidade dele, mas ainda assim eu me surpreendi com ele, sabe? E eu fiquei até com um pouco de pena, depois. Porque ele teve que passar, aí foi pesado gravar esse filme. Quanto à expectativa antes do filme, quem me conhece sabe que desde muito tempo o Coringa, o Joker, né, é um personagem que eu gosto muito. Na minha adolescência, as cadeiras da sala era tudo rabiscado com I So Serious. Eu era um vândalo. Era. E, assim... Essa é uma frase clássica do Coringa do Heath Ledger, né? Da trilogia do Nolan, né? Sim, exatamente. Eu sempre gostei muito do personagem, então não tinha como controlar a expectativa. Minha expectativa estava muito alta. E eu tenho uma conduta anti-trailer, eu realmente tenho, mas por eu estar ansioso, eu não consegui me conter, eu assisti os 2 trailers, mas o que eu tenho a dizer é que a minha experiência ela não foi estragada pelos trailers, o que é bom, né? Pelo menos foram só 2, né? Foram só 2. Lançam 10 trailers do filme. Isso, e vários teasers. Vários teasers, é verdade. E, assim, as minhas expectativas, elas estavam altas pra esse filme, e, pra mim, tudo foi superado. O que eu senti assistindo foi realmente muito
além do que eu tava esperando. É difícil não ter expectativa alta pro filme do Coringa, pra quem já assistiu e gosta do personagem, né? E assistiu a trilogia do Nolan, né? Que o Heath Ledger entregou um Coringa fenomenal, inesquecível. Sim, cara. Né? Então, um outro ator interpretar o Coringa... Nota que eu estou claramente ignorando Jared Leto, certo? Um outro ator interpretar o Coringa depois de tanto tempo... A risada do Jared Leto é só um né? Não tem nem é graça. Eu apaguei da minha mente, eu não considero. Deus. O outro ator interpretar o Coringa depois do Heath Ledger realmente traz muita expectativa em relação a isso, né? Sim, mas eu acho que é justamente isso que o público tava sentindo falta. Eu acho que muita da repercussão desse filme é o acontecimento do Jared Leto não ser um Coringa bom que se encaixasse pra suceder o Coringa anterior, sabe? Aí eu acho que... Tanto que ele ficou meio bolado, vai falar um pouco mais na frente, talvez. Ele não segue uma sucessão digna de Coringa, entendeu? Se for ver a escala, assim, de produção. Então, Não segue. então todo mundo fica naquela apreensão de... Ok, vai ter um filme só do Coringa dessa vez. Eu quero ver o que vocês podem fazer. E eu quero ver isso acontecendo. E, tipo, aconteceu. Eu quero voltar um pouquinho no tempo com vocês. Quando esse filme foi anunciado, vocês se lembram do pé atrás que foi? Porque Eu lembro. a gente teve Esquadrão Suicida pouco tempo antes, né, dele ter sido anunciado. E não foi uma experiência boa. E a sensação que deu foi, certo, estão jogando Coringa aí direto, mas teve um intervalo aceitável, né? Deu pra esquecer o outro lá. Deu. Tanto é que Paula Foi. já desconsidera. Pois é. Eu não lembro, sinceramente. Nem sei o que aconteceu naquele filme, mas... Então, assim, foi um Assim, acerto, né? vai ficar claro. Eu tô falando aqui sério, realmente, certo? Mas assim, eu não acho o Jared Leto um mau ator. Não é um Não, mau não, ator. Ele não é. O Ele que só, foi... ele só pegou o Coringa errado. Não, eu não acho que ele pegou o Coringa errado. Ele interpretou o Coringa errado. Entendeu? Será? Não, Porque não é só a o ator, ele não segue só o que o diretor fala, por exemplo. Deve ter um certo criatividade aí, né? Se não tiver, alguém manda uma mensagem aí falando que eu tô completamente errado. Mas eu imagino que as pessoas conversem e cheguem a um denominador comum em relação ao que vai ser interpretado, Só né? que eu sinto que a vibe de Esquadrão Suicida não se encaixava, assim... Pra ser um Coringa Dark que nem esse. Isso. O Porque filme inteiro é uma bosta, né? O filme vamos Não, ser é porque sinceros. o filme inteiro ele é aquele negócio colorido, que não é aquele colorido legal, Ai, meu entendeu? Deus, não. É o colorido escarachado e você não Cara, eu não consegue queria casar entrar aquilo em com Esquadrão Suicida, Coringa. por Mas você sabe favor, por eu não quê? queria O entrar em filme- Esquadrão Suicida. O filme era pra ser sério. É, Mas Era. depois eles decidiram que ia ser um filme engraçadinho. Aí você pega um negócio com um tom mórbido, com piadas e... Ó, isso é falta de confiança no trabalho que estão fazendo. Aí depois saiu Guardião da Galáxia, eles tentaram mudar o filme inteiro e foi aquela merda que ficou. Exato. Pois é. Enfim. Mas só pra falar que Jared Leto é um bom ator e ele fez um personagem que não ficou legal. entendeu? Pois é. Então, por isso que é bom a gente nem lembrar dele, assim, porque realmente ficou muito ruim. Vamos focar no que no interessa. já. Coringa de Coringa agora, atual, Coringa 2019, né? Como é que vocês saíram do cinema? Assim, só Eu uma saí dúvida. satisfeito, completamente satisfeito. Eu não quero spoiler mais, mas tipo, a satisfação que eu tive foi de que eu tive um Coringa ruim e agora eu tenho um Coringa bom. Da forma com que aconteceu foi tão natural e foi tão orgânico da forma que aconteceu no filme que me fez acreditar naquele Coringa tipo, de verdade. Realmente aquilo foi... É um pouco assustador por causa do contexto, porque você se identifica muito com o personagem, mas eu acho que era uma coisa que o Coringa precisava dentro do cinema, sabe? Um Coringa que não foi feito, não foi um vilão feito porque ele caiu num balde de lixo tóxico Sim, e sim. começou a ter risada do nada. É um cara que foi corrompido pela sociedade e que se tornou o que ele é. Então, pra mim, como origem do personagem, aquele filme ficou perfeito. E eu fiquei muito satisfeito como fã, assim, da DC em geral, porque era uma coisa que eu sentia que precisava desse toque e que eu não tava sentindo faz muito tempo, sabe? Eu acho que satisfação foi o que eu mais senti, assim, quando saí do cinema. Eu acho que a minha resposta é um pouco mais curta do que a de Jorge, pra pergunta da V. Eu saí arregaçado da cabeça desse filme. eu saí andando do pote cinema. Eu queria descer o degrau. Davi me segurou. Eu queria descer o degrau que nem o bicho, tá ligado? Eu falei, Que nem o Joaquim Caio, Fênix. Caio. Aí Davi, Caio, não. Aí o cara, mas vai ser muito legal. Aí ele, não. Eu ainda dei um pulinho assim, tchá. Não, pra mim, assim, foi um daqueles filmes pra mim que eu quase não queria sair da cadeira. O filme acabou e eu fiquei lá, olhando aqui nos créditos. Eu também Sabe? fiquei fazendo isso. Davi queria fazer Entendo. isso, mas eu puxei ele. Não, man.
Não vale a pena. Repetindo um pouco assim, eu achei, caramba, que filme bom, que filme legal. Porque assim, como eu tinha pouquíssima informação, eu não sabia nem. Eu não tinha nem certeza se seria realmente um filme de origem, como foi. Sim. Sabe? Sim. E o tema origem do Coringa é um tema pouco explorado nos quadrinhos, né? Sim, sim. É uma coisa que eu não gosto de ficar comparando quando muda de mídia, né? Mas é um personagem que tem uma riqueza, quantidade de histórias, né, tão grande já nos quadrinhos que é até Sim, difícil sim. não comparar, né? Eles têm que pegar de algum lugar. E assim, eu assisti meu aniversário Foi. e foi uma experiência muito boa, eu não trocaria. Eu não trocaria a tarde do meu aniversário pra ver outra coisa, sabe? Pra É fazer muito outra bom, coisa. né? É um belo presente, assim. Você tá um personagem que você gosta, né? Bem trabalhado, uma obra incrível, que você não vai esquecer perto da vida, né? É, exatamente. É muito bom. Marcou. Eu saí do cinema meio tenso, meio em choque. Com todo o filme, assim, basicamente. Na minha mente falei, isso é um filme de vilão. Isso é um filme Exatamente. Isso é um filme na perspectiva de vilão que eu tava esperando. E é uma coisa importante de se retratar, porque a gente teve Venom ano passado, que colocaram o Venom como anti-herói, e embora ele não seja, e toda hora que eles colocam esse título nele, eu me remoo, assim, de ódio. Bora falar de coisa boa? Não, não, mas justamente, eles tiveram coragem de fazer, vou pegar esse personagem, ele é o vilão, eu vou fazer um filme de vilão. Mas o Venom, ele sim. consegue ser um anti-herói, só que ele Ele não era nesse caso, né? nesse É. filme eles não conseguiram fazer, mas é um personagem que consegue. No quadrinho eles estão conseguindo fazer. Mas é tipo, é porque claro que tem um contraste com o Homem-Aranha, mas só pra realmente dar esse contexto de que, tipo, conseguimos fazer um filme de vilão nesse contexto de super-herói. O cinema consegue fazer isso, entendeu? Acho que não tinha outro filme, o Coringa acho que é o primeiro que fazia um vilão mesmo, assim. Tem quem considere que o Dark Knight é o filme do Coringa, não do Batman, né? Verdade. Porque ele rouba tanta cena ali que tem quem considere que aquele filme é do Coringa. Mas assim, não tá no título. É, não tá no É, título, então é. não conta, entre aspas. Exato. Mas E- eu gostei bastante disso. É nesse clima que a gente vai parar de se segurar. Vai Caio não aguenta finalmente falar com spoilers, certo? Power. E é o seguinte, se você tá escutando esse podcast quando o filme ainda tá em cartaz, não perca tempo, assista no cinema. Apesar de que a experiência de assistir esse filme sozinho talvez seja um pouco melhor. Não, sozinho não, é só você assistir concentrado. Não vá pra namorar, não. Cinema não é lugar de Não namorar. dá pra É, namorar. não vai. É um Esse filme esse sério. não é um filme pra É um Vai você filme campanha sério. Pixel Up aqui de cinema. Não vai leve- namorar. Não leve Né? o datezinho pra ver Você Coringa. não tá nos anos 80, você pode beijar É. na praça da alimentação, entendeu? Você pode ir pra outros lugares. Assim. Não vá pro cinema pra isso. E caso você seja do futuro, o filme não esteja mais em cartaz, procure mesmo assim. Dê uma olhada, dê uma chance, porque vale a pena. Agora vamos lá, pessoal, parar de se segurar. Vamos para o bloco com spoiler. Gotham. 1900. E o pior é que eu nem sei que ano foi passado o filme. Eu só sei que antigo, eu acho é que bem antigo, né? Porque ele se situa numa Gotham mais antiga, porque o Bruce é pequenininho. Acho que é 70, 80, por aí. É, e eu não sabia até esse Coringa ia atuar ou não é. Aí eu ficava olhando a TV, não. Eu pensava que só a TV era antiga só porque eles eram pobres, mas depois eu vi que o contexto realmente era numa Gotham mais antiga. Sim, cara, eu demorei mais do que eu me orgulho pra perceber isso. Davi, qual foi a sua percepção de Gotham? Assim, o cenário passou toda aquela ideia de que tá um caos. Tá uma bagunça e não tem solução imediata. Suja. E o filme caos. começa como? Super o Ratos. radialista. E Super É Ratos. né? verdade. É. Começa com o radialista falando do lixo e dos super ratos que estão surgindo. E a gente vê os ratinhos. Ratinhos não, né? São ratos. É o famoso Gabiru, né? O famoso gabiru. São ratos enormes. Parece aqueles cachorrinhos de madame. Eu preciso dar um adendo aqui. Essa parte do filme, essa e o final do filme, que tá um caos, tá pegando fogo, ó, literalmente. Eu achei ótimo porque, pra quem viu a série Titans, no final da primeira temporada, o Robin tem uma visão. Ele tá lá preso num tipo como se fosse um genjutsu, pra se dizer assim. E ele tá... Peraí, vamos explicar o que é Genjutsu. Não. Genjutsu. Quem Eu não vou explicar. pegou, quem não pegou, Eu vou explicar. Tem gente que não gosta de Naruto, velho. Ah, tá. Ah, é Naruto isso? Tá vendo? Tá vendo? Genjutsu é tipo uma magia da mente. Tipo, você ficar preso a uma armadilha da mente. Meio que... É uma ilusão. É uma ilusão, É uma ilusão. Pronto. É porque eu queria só dar... Quem pegou, mas enfim. Ah, Nesse mundo, o Robin, ele chega em Gotham e o Batman acaba de matar o Coringa. E a cidade tá exatamente retratada aqui dentro no filme. Eu acho que ele ficou com medo que Robin. Poxa, Caio. O Luca não tá aqui, velho. Ele tá representando ele. Enfim. Eu até esqueci o que eu ia falar agora. Robin, Enfim. Robin pega a bateria pro Batcarro. Ah, O que é uma aérea?
Tá bom. Paulo, corta isso. Mas o que eu gostei foi de eles representarem essa Gotham distópica, porque tanto no final da série quanto no filme, mostrou que a Gotham tem uma predisposição a ser um caos, entendeu? Quando ela precisa. Se ela tiver numa desordem, ela consegue ser totalmente caótica, que nem tava É um no cenário filme. caótico. É um cenário caótico. E eu gosto muito disso, tanto nos quadrinhos quanto em outras mídias. E eu acho que nessa parte, o filme inteiro retrata essa Gotham caótica e ficou muito bom. O filme começa com uma conversa, né? Do universo explicando pra você que tá tudo bagunçado. Já com o radialista lá. falando. Uma das coisas que eu mais gosto de observar quando assisto um filme é a fotografia, sabe? E tudo isso que vocês falaram tá muito bem representado na fotografia do filme. Que eu acho que eu vi a Gotham, ela piorando com o passar do filme também. Sim. Sim. Até na questão de luminosidade também. O filme ele começa um pouco mais claro, ele vai escurecendo com o passar do tempo. No final do filme você vê que as paletas são bem mais escuras. Isso até inverte um pouco com a situação das cores do próprio Coringa, assim. A cor do Coringa passa a chamar mais atenção no final do filme, porque a paleta tá um pouco mais escura. Então ele coloca aquela roupa Colorida. vermelha, sim. amarela, entendeu? O cabelo fica verde e tal. Verdade. Então, isso vai invertendo um pouco. Isso mostra bastante como eles pensaram aí nesse detalhe, assim, de como vai se tornando o caos. E a fotografia foi fazendo isso durante o decorrer do filme. Eu achei isso incrível. Muito legal. Fantástico. O cenário desse filme é fantástico. Ele vai evoluindo com o tempo. As coisas vão acontecendo dentro do filme. E ele vai se deteriorando junto com a Gotham. Falando um pouco agora sobre o Coringa. Arthur Fleck, né? Que é o nome desse Coringa. Podem perceber que durante grande parte do filme ele tá sempre retraído, ele tá sempre preocupado, tá sempre sem saber como se comportar, né? Sim. Mas quando ele mata pela primeira vez aqueles 3 caras babacas no metrô, Que são babacas. Que Não são adianta- babacas. Não São adianta você não babacas, falar são que não, porque babacas. são. são babacas, certo? Basicamente encheram ele de cacete, ele matou os caras. Foi isso. A postura dele, naquele momento, mudou. Ele não tava retraído, ele não tava preocupado com nada. Ele tava... Era o Coringa. Ali já era o Coringa, sabe? Já era o Sim. produto, já era o vilão. Ali foi um gatilho pra Desperta, começar a né? despertar o início do Coringa, né? E ele correndo atrás do cara com a arma assim apontada pra frente. E o jeito que ele tava... Que o Joaquin Phoenix tava andando e olhando. Cara, foi assombroso. Foi muito bem feito aquela cena, né? Uma das coisas que dá pra se discutir nesse filme é toda essa questão de certo ou errado, né? Sim. Sim, sim. É o que estamos mais discutindo aí na internet em relação a isso. E o quanto que esse filme pode ser gatilho pra levantar, né? Fazer correlações com nossa vida real e tudo mais. Então, uma das coisas que você pode discutir aqui é se ele teria razão ou não de matar os caras, né? Obviamente que não, né? Não, Se você acredita que ele tem razão pra matar os caras só porque eles eram babacas, né? Não, mas É. assim, eram caras babacas que estavam deitando ele no cacete ali. Mas ele não, Ele não tinha. não precisaria matar não os caras. precisa matar, né? Talvez cara. incapacitar, né? Incapacitar. Pra se Porque o primeiro proteger. tiro que ele dá, eu E- inclusive contei os e tiros. alerta- Entendeu? alertar, Essa alertar. é o limiar perigoso aí que tem que ser conversado, tem que ser Verdade. explicitado isso daí, entendeu? Porque uma pessoa que pode assistir isso aí e acaba tomando como um exemplo, Pois isso é. não é Isso uma crítica acaba- ao filme, não. Você pode acabar alimentando um monstro. Mas é justamente. O pessoal tem que entender que esse filme, ele não é como, sei lá, o Deadpool. Que ele é pra maior de 16 anos, porque tem violência, mas é aquela violência engraçada do Deadpool, que ele é partido no meio, ele fica rindo porque ele foi partido no meio. Uhum. Não, esse filme ele é um terror mais psicológico. E também ele mata os caras por outros motivos, né? É, Como a gente, exatamente. como fica Toda a claro. violência do filme é uma violência psicológica. É, e que sim. muitas vezes é até mais perigosa que uma violência explícita. Eu acho que Né? Porque a gente vê inclusive... qualquer filme de guerra que a gente assiste, é muito mais violento que esse filme. É por isso que eu falei na minha entrada que faltou violência, porque eu fui vendido tanto que esse filme ia ser violento de uma forma gore, que quando eu cheguei, eu Mas fiquei... ele não é. Ele não é assim. Ele é em forma de violência física, realmente, ele é de boa. Agora, de boa em várias Mas aspas, o né? jeito que as mortes acontecem, acontecem cara, é porque são tenso, mais é brutais. o jeito que ele puxa a arma lá São frios, né? É. pra matar uma pessoa é tipo real life, cara. A gente tá na É. parte do spoiler, né? Aquela cena que ele mata o Robert De Niro, que eu até esqueci o nome dele já, né? Do... Murphy Leon. Entrevistador. Murray, né? É, Murray. Isso, na cena que ele mata o Murray, Ele puxa a arma, bufa. é uma cena bicho. forte e tal, mas assim, é seco, né? É É o sequíssimo. desfecho de uma piada, pô. A Ah, morte do sei. cara. É o desfecho de uma piada, realmente.
é tão seco assim que acho que até o pessoal do cinema ficou tipo... E eu fiquei tipo, eita porra, caramba, ele E fez era uma mesmo. coisa assim que eu particularmente esperava que isso ia acontecer. Aham. Aham. Entendeu? A gente esperava. Ele ensaiou aquilo. É, Ele mas- ensaiou na nossa frente. Mas o que e justamente isso, porque quando ele tava fazendo isso, eu pensava que ele tava com uma tendência suicida, porque ele sempre apontava a arma pro queixo dele. era E eu verdade. pensei, ok, a última piada dele vai ser a própria morte dele. Mas quando ele deu um tiro no frente dele, eu fiquei, Então, Talvez ele tenha pensado isso e mudou de ideia. E mudou de não, ideia. eu prestei muita atenção nessa cena e dá pra perceber, pela interpretação do Joaquin Phoenix, no momento que ele mudou de ideia. Pela expressão facial do ator, sabe? Ele ficou Pô, tipo... ele mudou a maneira que ele tava se portando. Ele tava tratando tudo como uma grande piada, mas ele ficou mais sério depois. E ele Uhum. começou a fazer o show dele da maneira dele ali na frente. ele foi um sabe? freestyle do nada. Foi. Mudou, dá pra perceber quando ele muda. Ele foi com a intenção de se matar mesmo. Tanto que ele faz aquela encenação no set, né? Ele coloca a arma no queixo dele. Sim, verdade. É. Não só no set, mas na casa também. ele Na faz casa isso. também, Ele tava muito convicto de se matar ali. Ele mudou de ideia porque ele viu o que tava acontecendo. Eu acho que ele quis não deixar uma mensagem, mas a revolta dele em relação a tudo aquilo que tava acontecendo. Não em Gotham, mas tipo, com ele mesmo. Fez ele ter uma mudança de ideia na última hora. Toda a discussão desse filme, pra mim, é como a sociedade moldou e criou o Coringa. Sim. E esse Entendeu? Coringa, ele se conhecia. Ele sabia que ele não era normal. Ele andava com um cartãozinho pra quando ele precisasse mostrar pras pessoas que ele tem uma doença mental. Pois é. Ele tinha um distúrbio, né, mental E ele tal. tinha plena noção disso, né? Exatamente. E a gente até fica sabendo que esse distúrbio foi causado por questão de violência na infância, provavelmente. É. Sim. Então, assim, é muito profundo esse personagem. É muita coisa. A gente pode aqui ficar falando 2 horas somente sobre esse personagem. Sim. Então, é um filme de personagem. Sim, assim, eu falei da fotografia que é legal e tal. A direção, ok. A trilha sonora é boa. Mas, assim, o que ganha o filme é o personagem. Uhum. Entendeu? É um filme de personagem. Aí tem aquele personagem também, o Randall, né? Que trabalha com ele. É Randall o nome dele? Aquele cara que falava, porque você é o meu cara, você é o meu garoto, né? O que deu a Sim, o arma que deu a pra arma ele. pra ele. né? Que deu a arma. E no momento que ele entregou a arma pra o Arthur, né? Ele olhou pra arma e falou, eu não posso Ele tinha- ter uma arma. Ele tinha Ele- plena ele- noção. ele Ele tinha plena sabia noção. que Ele aquilo dali- sabia, ele olhou pro Randall e falou, eu não posso ter uma arma. Mas aí ele insistiu, disse que pagava depois e tal, ele também nem relutou muito. Foi. E depois disso, ele não separava daquela arma, ele criou toda uma romantização em cima daquela arma, ele foi pra um hospital Com a arma. arma. Deixou com a cair. arma, esse hospital infantil de crianças Nossa com Senhora. câncer, deixou a arma cair, disse que fez parte do show pra tentar cobertar, né? Aquela cena que tão Não, aquilo... constrangida, Ó, assim. eu só por queria ele. falar que nesse filme eu só tive 2 sentimentos. Gargalhada em algumas cenas. Mas é nervoso, né? É, Não, foi Às vezes é de gargalhada nervoso. mesmo, foi de rir mesmo na cena do anão. E... sim. eu não Mas, imagino. mas às vezes é de nervoso, pô. Não, aí e vergonha ali. Eu não tive muito nervoso, nem tipo, muita coisa. Eu só deixei as coisas acontecerem. Mas eu tive muita vergonha alheia nessa cena de que ele deixou a arma cair. E que eu fiquei assim, eu dei um facepalm, que eu fiquei desse jeito. Eu coloquei minha mão sobre a minha testa. Eu fiquei, não acredito que você fez isso, tá ligado? Deu uma vergonha. Eu me senti mal também. Eu fiquei, caralho, não acredito não nisso, velho. Como é que você. Nossa, Como é que meu você traz a Deus. arma? E ele foi tentar pegar a arma e ele chutou a arma, né? Nossa, Aí nossa, ele foi sim. se abaixar, escapuliu. Uma Foi construção de feio. cena muito... Foi feio, pô. pra gente se sentir constrangido. É, eu fiquei, É, não. Pra gente sentir como o Arthur tava se sentindo. Era. Muito, Realmente. muito constrangido, né? A atuação dele é incrível também. No final ele ainda pede silêncio, né? Agindo como um palhaço, né? Ele não saiu do personagem palhaço ali. E ele delira, né? A gente vê que ele delira nitidamente no filme, a questão da garota. O que é que vocês acham? dessa- Ok. Esse síndrome de clube da luta aí que eu fiquei muito. Teve uma hora do filme que quando mostrou que a garota, né? Não era Sophie. Ela não tava no stand-up, né? Ela não tava em canto nenhum. Ela inclusive, ela era. Eu reconheci ela porque ela tava no filme Deadpool, no segundo filme. Ela era sortuda, sei lá, o poder dela era. Daqui da sorte. Que ela tinha muita sorte em tudo. E quando eu reconheci, eu fiquei, você aí. E eu comecei a prestar muita atenção nela, tipo, todas as coisas que ela interagia com o Coringa, tá ligado? Jorge, bom trabalho por reconhecer, porque eu já tinha esquecido dessa personagem. E quando ela tava toda hora, quando a mãe do Coringa vai pro hospital, ela tá com ele. Quando ele faz o stand-up, ela tá com ele. E mesmo assim, eu só conseguia perceber uma queda do Coringa em forma de tipo de depressão e ele só ficava pior e pior e eu ficava, isso não faz sentido.
Ele tem uma mulher do lado dele, ele tem não necessariamente uma mulher, mas ele tem uma pessoa do lado É dele. como se tudo na vida dele fizesse sentido, menos a presença dela. Exato, não encaixava. E eu ficava tipo, isso não faz sentido. Por que não temos uma cena com eles dialogando sobre os problemas dele, entendeu? Por que isso não tá acontecendo? E quando ele sentou no sofá da casa dela, e eu achava que eles finalmente iam ter uma cena pra discutir alguma coisa, porque o dia dele foi horrível. Aí percebe que era tudo um delírio Tapa da na cabeça sua dele. cara. E eu fiquei, caramba, como eu não vi isso antes, entendeu? Tava na minha cara, jogado assim. Não fazia sentido, entendeu? Essa cena, pra mim, acho que a coisa que eu menos gosto no filme é o que vem depois da cena que você falou. Que é o que eu acho completamente desnecessário. São os flashbacks mostrando o que você tinha já entendido. Sim. Nossa, realmente. Isso é uma crítica daria pra perceber. Isso daí podia deixar sem. Isso aí é uma crítica que eu sempre faço em filmes, assim. Não quando precisa eles mostrar, explicam demais, assim. Acho que Clube da Luta também tem, como você percebe que era só um distúrbio do cara, fica mostrando as cenas antes. E eu ficava... Não é porque o Clube da Luta ele é inteiramente construído nisso, né? Só pra então isso, faz sim. um pouco mais de sentido. Faz parte do roteiro do filme você explicar isso. Essa cena não, tava implícito ali e foi só uma coisa pontual do filme. Foi. Então, eu acho que realmente daria muito mais discussão pós-filme falar de como ela era só uma visão da cabeça dele, entendeu? Realmente, agora que você falou, não precisaria daquilo dali, porque acho que era só um extra agregado a um personagem. Porque tinha ficado claro ali. Quem não entendeu não tava prestando atenção no filme. Pois é. Não é uma coisa que você precisa explicar, né? Isso pra mim, isso é uma coisa que eu não gosto. Não sei dizer se é uma falha, se é um problema de técnica do filme. Sim, com certeza. Mas é uma coisa que eu não gosto em direção. Davi, quer falar? Eu tive um certo medo nessa cena, porque ele foi na casa da suposta namorada dele. Acho que ia matar a menina, né? Eu também achei. Acho que geral pensou porque isso. Porque ele tinha acabado de ler o histórico dele e achei que ele queria, sei lá, externar isso de alguma forma. Eu fiquei com muito medo. Eu também, e eu achei que ele ia matar ela de verdade. E tipo, depois que ela fala, tipo, quem é você? E por que você tá no meu sofá? Aí caiu aquela ficha na minha cabeça e eu fiquei... Eu já suspeitava, né? E eu fiquei, caralho, boy, como assim? E sei lá, eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, porque eu acho que talvez o filme tenha dado essa impressão de que ele ia lá pra matar ela, e depois ele jogava na nossa cara que ela era só uma ilusão na cabeça dele. Eu acho que foi isso que o filme quis preparar, entendeu? Ela, enquanto produto da imaginação dele, tem um momento em que ela fala que o cara que fez aquilo é um herói e que os caras mereciam morrer. Isso daí é ele falando pra ele mesmo que o que ele fez era certo. Sim, pois é, nossa, realmente. Realmente tem essa frase dele. Esse personagem fantasia muito com tudo. Quando ele foi assistir com a mãe o programa lá do Murray, ele se inseriu na cena. Nossa, sim. Eu me liguei na hora. E o cara, tipo, tudo na cabeça dele, tudo perfeito na cabeça dele. O cara contando da vida dele, tipo, todo mundo aplaudindo pra ele, sabe? Ele fantasiando isso, eu fiquei, caramba. Quando começou eu fiquei, nossa, isso aconteceu, depois pareceu... Ok, essa é só uma fantasia. Essa cena é uma referência clara ao Rei da Comédia, né? Um filme do Scorsese. E, inclusive, tem muita referência ao filme do Scorsese ali. E o Robert De Niro tá no filme, pra mim, não é coincidência. Eles procuraram ali o Robert De Niro pra fazer esse filme. Porque esse filme tem muito do Rei da Comédia e tem muito do Taxi Driver. Pra quem não conhece Taxi Driver, é um filme que eu recomendo muito que assista. Então, eu gostaria de comentar algo antes que me fugisse, né? Já que a gente tá meio que já saindo dessa questão da ilusão. Conversando com um integrante do Pixel mais distante daqui de onde a gente grava, Daniel Nobre, Portugal. Portugal. Portugal, abraço. Ele falou que tem uma maneira simples de perceber quando é parte da ilusão da cabeça dele ou não. Quando as pessoas agem com estranheza, a presença dele é o que ele faz, como ele fala, como ele age, é real. Quando elas parecem se sentir confortáveis com ele, é da cabeça dele. O exemplo perfeito disso é quando ele tá no show de stand-up e ele começa a contar aquelas piadas daquele jeito lá, todo tosco, que a gente até fica incomodado, né? E no final da cena parece que ele pegou um ritmo e as pessoas riem lá dentro. Mas na gravação do Murray, ninguém tá rindo. Ele até fala, who's laughing now? Aí o Murray fala, nobody, pal. Tem uma cena também que fica bem explícito como ele é totalmente contrário de todo mundo na sociedade, que é uma cena que ele tá assistindo um stand-up e ele só ri quando as pessoas não riem. Nossa, sim, aquilo dali. É como se ele estivesse tentando pegar o ritmo. Eu fiquei nisso. Ele tá tentando pegar o ritmo da risada, ele tivesse como se fosse um delay.
Tá falhando Ou- miseravelmente. ele tivesse rindo. Não, eu acho que não é um delay, porque ele não tá rindo do que já passou. Ele ri da coisa errada. Não, eu também. Ele ri no momento errado. É diferente. Essas duas coisas que eu tive nesse momento. Se ele tivesse um delay ou ele tá rindo da coisa errada. Essas duas ideias que eu tive durante essa cena, sabe? Ele vê graça onde não existe. E E o Coringa é isso, né? Ele vê graça onde não existe. Ele vê graça num problema sério, num matar alguém, ele vê graça, ele se sente bem. Eu E lembrei... como esse filme justificou o Coringa rir quando ele apanha do Batman, né? Sim. Sim. nossa, com Justificou- certeza. justificou muito. Muito bem, esse muito bem. Porque distúrbio toda dele. vez que ele tá desconfortável, ele começa a rir. E é uma risada, É. diga-se de passagem, perturbadora, porque ele segura como se fosse, sei lá. É porque ele quer tivesse conter. Ele quer conter. Ele fica meio que se esganando Ele também. dá uma engasgada tão forte que fica. Ele é completamente contra, às vezes, em alguns momentos, a própria risada. E ele não consegue controlar. Sim. Eu achei ótimo a gente falar do Batman agora, e só agora. Porque é uma Sim. coisa que eu queria já ter falado, assim, do que eu quero muito falar nesse episódio. Esse filme é incrível em relação à origem do Coringa. Eu considero um filme incrível. E como assim, na minha opinião, eu sei que é um filme isolado. Mas eu consigo, e eu acho que talvez tenha sido um dos objetivos deles, deixar um bocado de ponta aberta pra você fazer a interpretação que você quiser. Certo? Sim, com certeza. Eu consigo imaginar, olha o cenário que eu imaginei pra esse filme. Eu consigo imaginar o Arthur Fleck, esse Coringa, como um gatilho pra o Coringa do Batman do Sim. Nolan. Uhum. Sim, nossa, com certeza. Porque, vamos pro final do filme, a quantidade de pessoas que foram influenciadas por ele, entendeu? Digamos que ele tenha ficado lá no Asilo Arkham e tudo mais. A gente sabe também que existem 3 Coringas, né? Pra quem acompanha os quadrinhos mais recentes, já foi Sim, sim. discutido que existem 3 Coringas. Ou seja, assim, o Coringa ele não precisa ser uma entidade, uma pessoa única. Ele é uma entidade. Ele é uma ideia. Qualquer um. Que Ele nem, representa uma ideia. é que nem Entendeu? nas HQs com o Batman. O Batman é uma entidade, de uma certa forma. Tem um Bruce e os outros Robins vão assumindo Sim, O manto. É tipo, o Coringa também é um manto. exato. Podemos Então, falar assim, eu consigo ver isso aqui como uma origem. Pode ser uma origem primordial do Coringa ali. A ideia foi plantada Uhum. Sim. do que é ser um Coringa. E outras pessoas podem se aproveitar disso e se identificar com isso e virar o Coringa, entendeu? Nossa, eu Até tive. por questão de idade, que não bateria. O Joaquin Phoenix já é mais É, velho e tal. com Por mais, certeza. aí a gente sabe que vai ter o Batman novo aí, o Batman do Robert Pattinson. Uhum. Então, assim, não ficaria legal, na minha opinião, o Joaquin Phoenix sendo o vilão do Robert Pattinson. Eu acho que não ficaria bateria, legal. porque ele ficaria vai muito ser um velho. Batman muito jovem, ia ser muito velho e tal. Mas, assim, a ideia tá ali. Eles podem utilizar a memória desse filme pra fazer um novo Coringa Eles no futuro podem pro utilizar Pattinson. tudo que a gente viu, tudo que aconteceu em relação a esse Coringa como fonte de inspiração pra outro personagem que tá inserido naquele universo, né? Sim. Isso funciona muito bem, até se a gente quiser colocar aqui o Coringa do Esquadrão Suicida. Não, e é justo. Eu Entendeu? saí do cinema com isso na minha cabeça. Que eu fiquei, ok, agora o Coringa do Esquadrão Suicida faz sentido pra mim, porque ele é um Coringa completamente. Pode ser um cara que Fora. deu tudo errado. Que é todo errado, Ah, fora sim. de contexto. E pra mim, ele pega esse Coringa de agora, ele vê ele, se inspira nele, mas se inspira de uma forma errada, entendeu? Meio. Caramba. Todo com Genial. De uma certa complexo de mafioso e tal. E ele se inspira naquele Coringa, e por Vocês isso acham- que ele é uma caricatura errada do Coringa. Vocês acham que eles estão tipo encaixando o multiverso aí já? Não, Preparando não, coisas. não necessariamente, assim, mas Eu acho que foi uma. Foi uma Como a gente jogada diz aqui em boa. Natal, foi uma cagada. Foi uma cagada. Não, mas pelo menos esse filme do Coringa agora, pelo menos conseguiu, como o Jorge falou, consertar um pouquinho da imagem do outro, Foi. de certa forma. Pra quem não entendeu, cagada é sorte, tá? Foi uma sorte. uma É sorte. uma inspiração Ah, aqui. Sim. Porque, Foi explicado aquele. porque esse Coringa do Jared Leto, eles podem até continuar a fazer, se ele quiser, até porque o Jared Leto ficou um pouco receoso depois desse Coringa. Tipo, cara, não me chamaram pra fazer. Ah, sim. Mas... Perdeu a chance, cara. É. Sério mesmo. Tem É. como não. Mas enfim, qualquer outro Coringa que chegar agora vai ser, pra um ideal geral, vai ser como se fosse uma inspiração desse Coringa que foi agora, entendeu? Foi tipo, a ideia primordial. O primeiro foi dele. Coringa. O primeiro Coringa foi Eu não esse. sei se pra outras pessoas vai ser assim, mas pra mim, eu vou ficar usando isso. Eu É, também. Eu pra tô mim, nem na aí. minha É, cabeça, né? é. Pra eu Os me caras sentir melhor. podem até não assinar embaixo, mas pra mim é isso, pô. Deixa eu me iludir aqui. É, pra mim também tô assim, eu tô comprando essa ideia, vocês que me venderam, então... Vou falar um pouquinho agora, pessoal, sobre a dualidade que existe nesse filme. Sobre como ele é aberto a interpretações. Sobre a visão do Thomas Wayne. Que sempre vemos o Thomas Wayne na visão da lembrança do Bruce Wayne. Sim.
que era um bom pai, um grande pai, era um ser poderoso. A gente sempre tinha essa visão do Thomas, mas agora a gente viu o Thomas de uma maneira diferente. O que você tinha a dizer sobre isso? Da maneira que eu acho que eles erraram, assim, entre aspas, explicitando a situação da mulher lá que acompanha o Coringa, eu acho que eles acertaram muito deixando aqui tudo em aberto em relação ao Thomas Wayne, porque pra mim ficou tudo em aberto. A gente pode aqui ficar discutindo se ele realmente é filho do Thomas Wayne ou não. Eles apresentaram provas a favor e provas contra. Mas como ele é um cara muito poderoso, as provas contra são bem fortes. Mas como ele é um cara muito poderoso, um cara rico, e o filme explicitamente mostra assim a visão de como as pessoas ricas podem manipular as coisas, informação e tudo mais, a gente sabe disso, fica essa pulga atrás da orelha, entendeu? Eu achei isso sensacional. Porque assim, quando teve essa ideia de que o Coringa é irmão do Batman, eu fiquei... Essa ideia eu acho uma merda. Eu também. Porque tava assim, no cinema, tá ligado? Eu acho que o clichê uma porcaria. Eu acho uma porcaria. Mas eu gostei da ideia do Thomas Wayne, da maneira com que eles trataram o Thomas Wayne. Né? Sim, mas tipo, depois que eles falaram que, agora isso pode ser uma possibilidade. Tipo, foi quase uma piada no meio do filme, tá ligado? Tipo, te peguei, né? Não, tá ligado? Mas será que é? Será que não é? Será que é? Mas será que não é? Tá ligado? É porque a gente fica pensando, o Thomas Wayne, por ele ser tão poderoso e não querer a visão pública dele afetada, tipo, o Thomas Wayne tem um filho bastardo. Ele poderia muito bem mexer uns pauzinhos lá, criar uns documentos, inventar a adoção, né? Legalmente. Assim, poderoso, completamente plausível isso, ele fazer isso. Sim, exatamente, esse é o meu ponto. Agora, eu quero acreditar que não é verdade, porque eu acho a ideia horrível. Eu também. Você relacionar esse ponto Batman com o Coringa e tal, eu acho essa ideia péssima. Então, eu prefiro acreditar que ela é louca, a mãe. Exato, e eles deram motivos pra isso e tudo mais, né? Mas fica aquele... Mas é fica aquele aquela ponta negócio. de dúvida, né? O filme inteiro, a gente não tem uma perspectiva de que a mãe é louca. De que é uma mãe completamente normal. Entendeu? Não mesmo. Em qual momento que ela aparece? Porque, tipo, eu até fiquei muito duvidoso. Não, ela aparece como uma pessoa frágil e tal, mas como louca ela não aparece. Ela só aparece na hora que você vai justificar o Wayne. Quando você começa a repensar a personagem com as novas informações, você tem uma nova ótica dela. Por que ela tá tão doente? O que foi que aconteceu na vida dela, tá ligado? Pra mim, Mas tem, o problema é que tem aquela frase que ela fala que ela foi forçada a assinar uns papéis. Tipo, essa frase que entendeu? Meu querido. É verdade. Porque ela pode ser forçada a assinar papel, ela pode ter sido colocada no asilo à força e ter ficado louca por causa do asilo. Entendeu? Tem tudo Eu isso, pensei tem nesse essa dualidade. cenário. É isso que eu tô falando. É verdade, cara. Essa pulga vai só crescendo. Mas é justamente essa é a piada do filme. É um loop infinito que você tem provas contra e a favor dessa ideia. Minha cabeça já tá pendendo pro lado com essa pulga. Nas vezes, eu não tô defendendo a ideia, mas nas vezes que o Thomas Wayne aparece, ele não parece ser um cara legal. Não. Exatamente. Nem publicamente. A gente vendo ele na televisão, dá pra perceber alguma coisinha assim. Caramba, ele é super arrogante. Quando ele falou a única esperança de Gotham sou eu fiquei, caralho, tá achando uma Coca-Cola do deserto, hein, meu querido? Porque, porra, não é isso? E ele, fora das câmeras, também é igualzinho. Pois é. Quando ele se encontra com o Arthur no banheiro, né, do cinema e tal. Ele pergunta se o Arthur quer uma assinatura, tá ligado? Ele pergunta assim na moralzinha, é dinheiro que você quer, sabe? Vai oferecendo. Quer um autógrafo? Quer dinheiro? Ele só quer se livrar daquela situação. Pois é. Ou seja, completamente diferente da visão de todos os Bruces. Porque o Batman, que esse ano, o Baixo Batman já tem 85 anos, né? 80 anos, uma coisa Uau! Muito velho. De história de Batman, né? Então, assim, eu não me recordo nenhum em que o Batman fala, meu pai era um cara meio... Mas não era o meu exemplo de vida, sabe? É porque talvez ele não transparecesse pro Bruce enquanto, quem ele era. enquanto criança, enquanto pai, né? Também. Enquanto criança, enquanto pai. E eu acho que... Tem o Alfred. O Alfred era uma figura paterna também pro Bruce. E o Alfred sabia de tudo quem era o pai dele. Ele preferiu não falar. Inclusive... O Alfred se importa com o Bruce. Ele não ia estragar a visão do pai. Mas inclusive, eu fiquei sem saber. Aquele cara que intervém no diálogo do Coringa com o Alfred. Bruce, é o Alfred. É o Alfred. Tá bom. Não foi dito, mas assim, Mordão, dá pra né? supor que é o Alfred. É porque, sei lá, ele foi pego tão fácil pelo Coringa, eu fiquei... Cara, pra mim, é porque pra gente, o imaginário do Alfred é um cara mais velho que careca, mas mas era mais novo. não é criança, não, né? não é por causa disso, é porque o Coringa, ele pega o Alfred pelo portão, assim, de uma forma tão fácil, eu fiquei, cara, pra mim o Alfred é um pouquinho mais sagaz.
tá ligado? Mas tem que, Não, tem, não, tem que não, considerar que Acho que o treinamento ali do o- Alfred chegou depois, pô. Ah, então tá bom. Ali o Coringa. O bicho era o mordomo do Batman. Ali o Arthur Fleck tava já na loucura, a força da loucura ali. Eu achei totalmente plausível ele conseguir puxar o Alfred. É, daquela ele forma. matou um cara com a tesoura, né? É, Pois é. Esse filme ele também discute outra dualidade que é a gente muitas vezes pensa que o Batman surgiu porque os vilões surgiram. Pois é. Não, E a Gotham já era corrupta. pode ter sido o contrário também, né? É. Então, realmente, ele já mostra... por isso que eu gostei dessa seleção, de mostrar a Gotham como ela é de verdade, que ela é toda fodida. Porque vai aparecer muito vilão, independente do Batman ou não, entendeu? Uhum. Então, ela já tá fodida. Então, o Batman, ele é necessário pra Gotham porque alguém precisa parar toda essa bagunça que tá tendo. Ah, sim. Assim, quando eu penso que o Arthur Fleck não necessariamente é o Coringa que vai ser o rival do Batman, eu até gosto mais da ideia dele poder ser irmão. Porque ele foi o cara que plantou a sementinha, entendeu? Sim, Ah, sim. realmente. Eu até aceito melhor, penso nisso nesse exato momento. Mas, assim, o Arthur Fleck, né? Esse é um Coringa que vai ficar mais pra trás de qualquer forma. Então, tipo, essa informação acaba sendo até... Não, eu acho ela super interessante. Não, é. Porque você pode dizer que foi a família Wayne que criou a ideia do Coringa, entendeu? É. Não que seja aquele cara que vai lá lutar e apanhar, tomar soco na cara do Batman, entendeu? E também dá toda aquela ideia de ser eles serem completos opostos por serem irmãos. Ah, sim. Entendeu? Também é. Então, pra mim, se você vê dessa forma, dá pra comprar a ideia. E até porque, como o Joaquim Phoenix não vai fazer, eu espero que esse seja o único filme do Coringa que ele faça. Não quero uma continuação. Não dá. Não Ó, quero mais Não nada. dá. Ele já demonstrou interesse, viu? Sério. Eu Sério. não quero não, boy. Eu não Mas quero é não. porque Caramba, o que ele eu não realmente tá quero- louco, não considero o que ele falou. Ele O mostrou ator interesse, ele demonstrou quer- interesse, ele disse que interpretaria o Coringa de novo. porque ele já pirou de vez. É porque- Eu não acho saudável pra Isso, uma pessoa. isso me lembrou, eu ia falar outra coisa, mas me lembrou que a gente tem algum problema. O papel de Coringa causa um certo problema em seus atores, de uma certa forma. É. Tem história. E eu considero que esse é o melhor Coringa, eu tô Tirando já o meio Jack Nicholson. preocupado. Oi? Tirando o Jack Nicholson. É. Porque ele já é mais louco que o Coringa. Outra coisa, o que eu ia falar é que, tipo, eu não acho viável, porque esse Coringa tem o quê? 40 anos, por aí. E o Bruce tem 10. Não é cabível a gente ter um Coringa de 60 e Isso pouco. não vai rolar. Não Não vai rolar, não. Nota na rata. Eu nem me preocupo. Nem me preocupo. Não vai rolar, não. Aproveitando que a gente tá falando do Joaquim Phoenix aqui, algumas curiosidades. É interessante, né? Em relação ao papel. Ele perdeu 30 quilos, cara. E Sim. a maioria das cenas ele tinha que gravar em um take. Ele tem que se preparar pra cena, pra tentar gravar a cena o mais rápido possível, porque o tempo de gravação que ele tinha pra esse filme não era tão longo, que ele não podia ficar com esse peso por muito tempo. Aham. Não seria muito Não é saudável saudável. pra ele. Levanta os braços assim sem camisa e você vê as costuras. Nossa, cara. não. Tem cara. uns ossos que estavam saindo do ombro dele que eu não sei de onde aqueles ossos existem. Eu espero que assim. seja efeito. Eu quero acreditar que aquilo foi CGI, tá ligado? Eu não sei que osso é aquele, não. Cara, ele é uma corcunda, não sei, é uma corcunda. Eu fiquei, meu Deus, boy, meu Deus do céu, não sabe pensar, né? Mas assim, indo pra Ele atuação vai ganhar o do- Oscar, só queria dizer sobre isso. Indo pra atuação dele, Muito né, nessa provável. pauta, né? Eu acho que ele foi muito performático de uma forma muito boa. Quando o Coringa ele tava sozinho, assim, ele é sempre muito performático fazendo as danças. E é uma coisa que, querendo ou não, dá pra também ter uma relação com quem tá vendo, entendeu? Sabe, o que você faz quando ninguém tá vendo? Ah, vou fazer uma dancinha aqui, mas o Coringa é uma dancinha tão perturbada que ele vai matar alguém. Quando ele mata o pessoal do trem, ele começa... Encontrou paz. Ele encontrou paz. E a primeira coisa, ele sai correndo do metrô e ele vai no banheiro público e começa a dançar. É. Eu pensava que ele, tipo, ia limpar o rosto pra, tipo, Ia se sair. desesperar. Ia desesperar. Não, ele começa a dançar. A dança e ele, da libertação. ali e pra ele dança de uma do forma tão Coringa. poética e tão performática que eu fico... Cara, E a música também. eu fiquei... Eu interpretei assim que ele tava se acalmando, ele tava se aliviando ali. Não, pra mim, dessa forma, eu interpretei que ele tava feliz. Eu interpretei que ele tinha encontrado a paz ali. Tava se glorificando. sabe? E eu acho assim que ele teve a certeza do que ele queria ser quando ele começou a receber atenção por isso. Que é com um outro, certeza. outro tipo de problema que a gente pode fazer com relação com a vida real, né? Com Que certeza. é quando se dá atenção demais aos assassinos, né? E começam a surgir outros assassinos, né? Tem Que é uma coisa que acontece cotidianamente com a própria mídia. Porque quanto mais ela reproduz mais divulga, né? esse conteúdo, não que... É claro que eu não tô contando, que eu já tô contando com todos os problemas sociais, mas, tipo,
É claro que a divulgação da mídia ajuda bastante. Quando ele se vê no jornal, ele fica feliz. Ele consegue finalmente receber a atenção da sociedade. Ele finalmente está sendo notado. É. Porque desde o começo a gente vê um cara que era espancado por adolescente em becos na rua, entendeu? É um cara que recebia a ajuda da assistente social e foi abandonado pelo governo, cortou o programa, ficou sem os medicamentos dele. Então é um cara que só apanhava da sociedade. Nada que ele se sentia inferior, a sociedade ficava o tempo todo mostrando pra ele como ele era inferior e que ele nunca ia ter sucesso na vida. Aquela frase dele que eu espero que minha morte gere mais dinheiro do que minha Mais vida. moedas que minha vida. Né? Então, é um cara que tinha esse pensamento. E através de assassinatos, ele recebeu atenção. Ele começou a ser visto, começou a ser notado. E isso alimenta ele. Isso é bem retratado na metáfora da escada. Vai subindo a Exato. escada. As cenas da escada são muito... Vai subindo a escada bem sensacional. triste, né? Quieto. Acho que mais de uma vez no filme ele sobe a mesma escada triste, né? Corcunda olhando pra baixo, né? E quando ele realmente se veste como Coringa, ele desce a escada dançando. Nossa, Glorioso. que é uma das... Acho que essa Depois cena corre. representa o filme, né? Dele descendo a escada, dançando com... Dá pra ver também que até a questão da luz, né? Na fotografia, ela é bem mais iluminada nessa parte. E parece que do nada Gotham abriu o sol grande no Gotham, tá ligado? Tava o filme todinho Não, mas é como se nublado. fosse um holofote nele. Ali. E como ele verdade. tá todo colorido, né? Vermelho, amarelo, verde, né? Então, Paulo, chama atenção. queria que você falasse um pouco sobre a homenagem que você falou do Taxi Driver aí nesse filme. Como é que foi isso? Assim, o Scorsese, ele tava envolvido com a produção desse filme até certo ponto, até onde eu vi. Né? Martin Scorsese, pra quem não conhece, é um grande diretor. Acho que todo mundo conhece, né? Um dos diretores. Diretor de filme de máfia e tudo mais. E assim, o Taxi Driver é um dos filmes deles mais famosos, dos anos de 76, e o protagonista é o Robert De Niro. E conta a história de um cara que ele se torna ele vai se tornando um psicopata, se dizer assim. Ele vai se descobrindo isso. E a dualidade dele, ele fazer isso pelo bem ou pelo mal. Então a gente tem um pouco dessa discussão no Coringa também. Cenas Muito interessante. dele sacando a arma lembram um pouco. Cena do De Niro fazendo isso. Mas assim, e o fato dele sacar a arma e matar o De Niro também. Nossa É engraçado, entendeu? É um pouco curioso pra quem conhece os dois filmes. E foi uma morte bem... Tipo assim... crua. Foi crua. Todas E- as mortes são bem também. real life nesse filme. É. É isso. Sim. E eu gostei disso bastante, porque... Peraí, tirando a morte do trem, Ok. que eu fiquei... não incomodado, mas eu contei o número de balas e eu fiquei com a pulga na orelha por causa disso. Porque ele dá... São 3 caras, ele dá um tiro na cara de um dos caras que cai logo, 2 tiros em outro cara que cai no vagão e depois ele dá um tiro no pé do cara que sai do vagão, que ele fica correndo. Até aí são 4 balas. Quando ele sai do trem e ele fica perseguindo o cara pra ir até a escada, ele dá mais 3 balas, dando 7 balas. Sim, aí você pensa, ok, acabou. Mas ele chega perto do corpo e... Então, acabou. Aí ele dá mais uma bala a mais que ele deveria dar. Caramba, o Coringa ele teve tempo de recarregar a bala, a pistola. É porque cortou e a gente não viu, né? Provavelmente. Precisa ser chato, Jorge. Não, desculpa. Não, foi o que eu imaginei na hora. Que na hora que cortou, que mostrou o cara lá do outro lado fugindo, mostrou ele saindo assim, ele tava recarregando. Porque, Isso, tipo, eu fiquei, caramba, teve mais. O cara tava querendo matar mesmo, porque ele parou o tempo pra recarregar pra matar mais, tá ligado? É engraçado que essa cena no trailer me enganou um pouquinho, porque eu achei que ele tinha ido assaltar alguém. Ele, com aquela bolsa dele, eu achei que no trailer tem uma cena que ele correndo com aquela malinha do lado de bolsa, sabe? Achei que ele tinha feito alguma besteira. Foi de propósito. Aí a gente vê que ele tava fugindo da cena de crime, basicamente. Tipo, o trailer me enganou nessa parte, basicamente. Mas eu gostei de ter sido surpreendido com essa cena de libertação. Meio que de libertação dele. É isso, mas enfim. A gente tem essas 3 cenas, acho que principal. Não, a cena da mãe. Cena da mãe, velho. O que vocês acharam? Eu quero uma opinião sincera. O que vocês acharam dele matar a própria mãe? Assim, naquele ponto do filme. Justo. Pro personagem. Que resposta. Calma. Que resposta perigosa. Que resposta perigosa e perigosa. Eu quis seca. dizer, justo pro que foi construído pro personagem ele ter essa ação.
Eu É coerente. Quer É dizer, coerente, é coerente. Justiça é uma coisa meio... justiça é outra Eu palavra. quis dizer Não, mas a gente justo entendeu. de maneira de roteiro, A assim. gente entendeu, tá? Caio. Coerente, coerente. Coerente, é. Mas eu também, quando ele matou, eu fiquei, ok, eu entendi seu ponto, mas você ainda é um assassino, tá ligado? Uhum. Porque você tá matando, eu entendo que você é surtado da cabeça e que você teve muita informação adquirida nesse momento, mas mesmo assim você ainda é assassino. Mas ok, tipo, pra mim, eu acho que a mãe dele só ia se fuder mais, porque pelo resto da vida dela, da pouca vida dela, que ela já era muito velha, porque, querendo ou não, o Arthur ia ser preso em algum momento e ela ia ficar sozinha, tá ligado? Só Aham. pra deixar claro, nada justifica, né? Nada Porque- justifica, por nada favor, justifica galera. coisa, entendeu? Nada. Mas aquele momento do filme é aquele momento que ele passa do Coringa que tava se descobrindo pra ser o Coringa mesmo. Porque depois de ali, ele mata o outro cara. Nossa, aquela cena não dá, não. Ele mata mais uma pessoa e depois ele pinta o cabelo. Eu particularmente não consigo achar graça em... Ah, não, mas... não. Nossa, eu achei muito engraçado, eu achei desculpa. tão engraçado. Não. Eu fiquei, meu Deus. Eu não consigo ver graça em pessoas com nanismo. Não consigo. Não, eu Achei não engraçado. queria não achar Assim, graça, Eu mas... achei engraçada a situação. Não, eu que eu entendi achei- que a situação foi montada pra gerar graça, mas É. assim, gera mais desconforto do que graça, sabe? De uma certa maneira. Pra mim. Ah, Porque mas a batem cena... uma culpinha, sabe? Assim, quando... Pra mim não fico culpado Não, não. não me sinto eu digo culpa, assim, mas eu acho digo um assim. desconforto. Eu acho que a gente já passou do... Já devia... Isso não deveria ser mais divulgado, sabe? Sim, eu entendo o que Sim. você tá falando. Mas é porque o filme, ele é um... Ele faz várias sacanagens com você, entendeu? De você achar uma coisa e depois você ver que é outra. E esse momento em específico é um momento em que ele faz uma graça específica pra você se sentir culpado com aquela graça. Porque, primeiro, é um anão que você não deveria estar achando graça porque ele tá numa situação muito aterrorizadora. Ele tá indefeso e um cara acabou de ser morto na frente dele e ele tá preso numa casa com um assassino. Mesmo se ele não fosse anão, Um anão, ele estaria indefeso. Ele estaria É. indefeso, entendeu? Ele tá desarmado ali. Eu E- nem entrei no campo da culpa não, eu só achei engraçado a vida que segue mesmo. Eu achei Trocou a engraçado e cena. eu fiquei, caramba, eu sou um monstro, puta que O filme é errado e essa é uma das cenas erradas do filme. O filme do Coringa é isso. O filme é É. errado. Eu fiquei, ok, o filme do Coringa, vamos lá, né? Passa. Tá bom. Mas foi uma das cenas... Acho que foi a cena mais violenta do filme, de fato. A Ele da esfaqueia tesoura, o cara, sai muito sangue e tudo mais. Nossa, cai sangue na maquiagem dele, cai sangue Uma coisa que eu não consegui deixar de pensar nessa cena foi como a gente já tava familiarizado com o Coringa mais frágil, talvez, mais magro, raquítico, né? Uhum. E Do a nada ele- violência da loucura ele dele adquiriu derruba um uma cara força. daquele tamanho. Exato. Ele, tipo, ganhou bônus de força ali do nada, porque ele derruba... Não, foi a loucura. Foi a loucura, o cara meteu a tesoura no olho e do nada eu fiquei, Caramba, caramba, muito na vontade ali, viu? você tava querendo mesmo, né, meu filho? Mas, enfim, e realmente toda essa violência dele é muito expressada mesmo ele sendo tão fraco, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que é também muito perigosa porque mostra que o cara consegue tirar uma força do nada, assim, só por pura violência. Você vê isso legal no Bates Motel, né? O Norman Bates é um cara, é um psicopata pequeno, ele é magro, mas a violência da loucura dele é tanta que ele mata pessoas. O não hesitar também e a força que ele coloca ali na ação sem hesitar, sabe? Vê muito isso no Coringa. Tem uma coisa que eu esperava que ele fizesse nessa cena, que ele não fez nela, mas fez no final do filme, que é utilizar o sangue pra fazer a parte vermelha da maquiagem. Ai, eu queria Ah, falar, sim, Eu nossa, esperava muito que ele fizesse isso, assim. pra mim essa Eu acho que cena, combinaria muito com o personagem. essa cena foi a cereja do bolo do filme pra mim. O bolo já tava tudo lá decoradinho, com glacê, todo aí foi a cerejinha assim que botou. Se faltasse essa cena, ia ser uma reclamação minha, porque eu acho que cabia muito com o que tava sendo construído, sabe? Aham. Sim. Mas, será que essa cena aconteceu de verdade? Como assim? A gente vai falar sobre isso agora. Ah, a parada do Ah, final. de você achar que aquilo ele bateu e ele ficou só delirando. Depois da transição. Eu acho que não. Eu quero acreditar que aquela cena aconteceu, porque pra mim aquilo é o outro final de um filme e é tipo. O porquê do Coringa fez tudo aquilo foi pelo reconhecimento final dele, de toda aquela galera. Opa, tudo bom? Galera reconhecendo ele com Gotham em chamas. Aquilo pra mim é a cereja do bolo, justamente não só por ele fazer de maquiagem o sangue, mas tipo, por ele finalmente ter o reconhecimento dele como Coringa, entendeu? Let me show my arguments.
Ok, dude. Cara, é o seguinte. Lembra daquele negócio que eu falei sobre as pessoas agirem com estranheza e tal? Segura isso, mas a gente não vai colocar isso em evidência. Não nesse momento. Certo? Existem duas linhas aí, Jorge. Na primeira linha, a gente tem o Coringa que fez o que ele fez lá com o Murray. Ele matou o cara na frente... Não sei se era rede nacional aquilo, se era só local, mas enfim. Mas tava gravando. Ele matou o cara ali e a gente tem dois cenários. No primeiro cenário, ele foi detido lá e foi levado pro hospício. E aí aconteceu aquela cena final que a gente viu, que ele matou a mulher e tal, saiu andando no corredor, pisando sangue e tal. No segundo cenário, ele fez tudo aquilo. E depois ele foi resgatado e glorificado. A cena do hospício não teria tanto sentido no final, porque ele tava no asilo de Arkham, né? Não teria tanto sentido, porque... Pensem comigo, ele já tava cercado de pessoas que iam proteger ele, porque ele é um símbolo, pessoas que idolatravam ele, pessoas que não deixariam que ele fosse pego, pelo menos não tão rápido. E ele tava no asilo de Arkham no final do filme. Você acha então que não teve um acidente? Eu acho que não teve um acidente, eu acho que ele foi levado pro asilo diretamente, e que era coisa da cabeça dele, a parte que ele foi saudado. Mas isso não impede que aquele caos tenha acontecido em Gotham. Eu acho que pode realmente ter acontecido aquilo. Sim, certo. Eu gosto de considerar que teve aquela cena dele foi glorificado, certo? Só que não dá pra saber o quão imediato ele foi preso no asilo, sabe? Ele pode ter sido protegido, entende? Mas depois a vida continua e de alguma forma ele é preso em algum outro cena do momento. asilo pode ser anos depois. Porque Pode ser. Porque Arkham é o antro dos vilões do Batman, se a gente considerar. Todo mundo volta pra lá, basicamente. E o Coringa pode, anos depois, momentos, sei lá, quanto tempo for, ter ido pra lá. Mas é uma possibilidade, tem as que você tá considerando. Eu acho a interpretação bem válida, esse que o Caio falou. E acho que cabe as duas interpretações mesmo. A que Sim. tá explícita no filme e a que você quiser. Tem uma outra Uma das coisas interpretação boas do ainda. filme é isso. Agora, a de Caio, eu considero que tem uma maior probabilidade também, porque no momento que ele tava no asilo de Arkham, eu tentei achar no rosto dele alguma cicatriz da batida e eu não conseguia. Não tinha. Mas pode ter cicatrizado, pode... Aí encaixaria no anos depois, né? Depois, É. pode ser. Tocou o puteiro lá, fez o que ele queria, depois de um tempão ele foi pego, né? Enquanto não tiver uma continuação, não dá pra gente cravar, mas o que eu acho legal do filme, das coisas que eu acho legal do filme é isso. Deixar em aberto. Tem outra coisa que pode ter acontecido. Quando ele tava descendo a escada e os detetives correram atrás dele, ele pode simplesmente ter sido pego e ter sido Aí já é provado. forçação. Aí já é forçação porque já pega uma parte muito maior de roteiro. Não, eu que sei. não é não O acidente, apresentado. Mas é com os porque, tipo, policiais se no você metrô parar pra não vai ter pensar- acontecido, a entrevista não vai ter acontecido. É porque tudo isso seria conveniente pra ele na cabeça dele. Me surgiu uma memória agora que, tipo, se realmente tudo isso pode não ter acontecido, porque eu lembrei bem no início que ele já tinha sido preso no asilo. Lembram? Bem no início que ele foi... Ele comentou, né? Passou um tempo. Só soltaram, Só- né? É uma cena bem pequena dele batendo a cabeça na porta de vidro. Cara, é mesmo! Nossa, lembrando. Não, isso aí estraga o filme. Isso estraga o filme, eu não quero não, acreditar isso nisso. não aconteceu. Isso não, estraga o filme. todo o É contexto. um recurso tão bobo, sabe? Porque Porque um filme é tão inteligente que esse é um É, recurso tão bobo. porque Porque tava todo na cabeça dele. esse o tempo negócio todo, é né? muito difícil você ficar trabalhando com esse negócio, Ele tá muito trabalhar batido já. na cabeça dele, porque Clube da Luta já fez isso e tipo Mas eu acho que esse filme conseguiu ser mais complexo do que o Clube da Luta. nesse não, sentido. não é nem Não. com negócio de complexidade, é tipo de questão de tipo, até porque como o Paulo já disse, Clube da Luta foi um filme focado nessa parte. É, feito pra isso, né? É. E eu acho que esse filme ele meio que se restringiu a esse negócio só na parte da Sophie, entendeu? Dela ser uma mulher que tava lá, mas na verdade não tava. Sim. E o resto, pra mim, eu tive pra mim que o resto da história, depois que aconteceu. a gente descobre que ela não tava lá, pra mim tudo aquilo aconteceu de verdade. Sim. Eu não quero ter que pensar que isso aqui não aconteceu, porque isso pode ter sido o delírio da cabeça dele, porque assim desconfigura todo o filme e, tipo, toda a experiência que eu tive no valor de nada, entendeu? Exatamente. Eu também quero acreditar nisso. Mas eu fiquei Mas com levanta, eu fiquei com essa dúvida. levanta a bola pra discussão, com certeza. levanta com O que é que certeza. aconteceu pra ele ter sido preso naquela época? Não, mas o negócio é o seguinte, esse filme ele levanta várias bolas, entendeu? Uhum. Você pega a bola que você quiser, porque ele tá deixando várias próprias portas em aberto. Gosto dessa que ele foi preso mesmo, e que pronto, ele, sei lá, morreu no hospício. asilo. E pra mim, eu gosto assim, porque é mais simples e eu não preciso ficar nesse negócio rodando várias vezes.
E eu acho que eu aproveito melhor o filme assim, entendeu? Se você aproveita o filme melhor pensando que em determinado momento do filme ele começou a delirar, ok. Mas, tipo, até a gente não tem uma sequência, nada confirmado, entendeu? Exatamente. Eu queria só voltar aqui pra aquela cena da violência, né, que é a cena do anão com o Randall, né? Que ele mata o Randall e tal. Quando ele é violento, normalmente ele parece ser mais consciente. Parece quando ele tem mais discernimento da realidade, é quando ele tá sendo violento. Sim. Nota que ele não faz nada com... Eu não queria ficar chamando ele de não, mas eu esqueci o nome dele. Quando ele não faz nada com esse personagem, ele tá completamente consciente do que ele quer ou não fazer. Como ele sabe que aquela pessoa não fez nada pra ele, ela tá livre. Tá livre. Mas o outro não. E todos os outros não. Né? O cara que botou ele na televisão pra rir da cara dele, pra usar ele como piada, não. Ele tem uma motivação por Exato. trás de cada ação que ele vai fazer. Ele não é insano. Não é gratuito. E é uma coisa que eu queria puxar mais uma vez, mais um episódio aqui puxando o Mindhunter, né? Cara, mas a gente tem que gravar uma coisa muito mais leve da próxima vez. Né? Com certeza. A gente fez um combo assim de coisas muito pesadas. Era uma vez em Hollywood com isso aqui, né? Marilyn Manson. Tô citando o Mindhunter de novo. É um indício de que tá sendo pesado. Porque né? tem... O Mindhunter fala de serial killers e, consequentemente, você fala de psicopatia, né? Uma coisa não é... Nem todo psicopata é um serial killer, né? Mas todo serial killer é um psicopata, né? Então é uma coisa que tem que ter cuidado com isso. Mas assim, o Mindhunter fala da construção de psicopatia também. E fala de como há motivações por trás dos assassinatos. Não é só um louco atirando para todos os lados. Entendeu? Então é isso que eu lembrei também de Mindhunter. Uhum. Ótima menção. Muito bom. Encaixou muito bem. Não, mas é isso. Assim, eu acho que, pra encerrar, né? Eu acho que é um filme que vai ficar aí... Vai ficar marcado, né? Na década. É um dos grandes filmes da década. Pra mim, ele vai ser considerado um filme clássico. Sim, clássico do cinema. Sim, com certeza. Eu acho que sim. ele é aquele filme de quadrinho / super-herói que conseguiu sair muito da estratosfera que a gente tá vendo, assim. E que ele é um filme mais simples. Ele foi um filme mais simples de ser produzido, tanto que ele foi muito rápido pra ser produzido. Ele foi tipo, ei, anunciamos a produção dele. É verdade. Daqui a gente já tem um trailer e estreou. Eu fiquei, caramba, foi muito rápido pra Tem fazer. poucos efeitos especiais. né? Não tem E muita ele coisa. foi muito rápido e foi muito barato de se fazer. Ele tá fazendo muito lucro, inclusive. Eu acho que ele foi bom pra dar uma aliviada, assim, no mercado, porque ele deu uma nova cara, assim, pro gênero de herói também. E eu quero ver mais coisas assim. Não com Coringa. Eu gostei desse filme, mas eu não quero sequência. Pra mim tá bom desse jeito. E, enfim, é isso. Eu não quero mais ver esse filme, porque ele acho que ele é muito perturbado, mas eu quero ver mais filmes desse gênero em outras categorias de herói, enfim. Então, pessoal, mais declarações? Apenas que a gente tem que mudar de assunto, porque, caramba, a gente veio... É, pesado. assuntos mais leves. Né? Não, só pra falar, os últimos 3 filmes que eu vi foi Era Uma Vez em Hollywood, Bacurau e Coringa. Calma, cara, calma. A gente vai gravar uma besteirinha aí. Cara, eu vi muita violência no cinema, cara. Eu preciso de uma pausa. É nem gravar besteira, é falar de um assunto mais ok, né? Mais leve. Tem XP hoje? Tem sim. Com certeza tem XP. Vamos lá. O meu XP da semana é nada mais, nada menos do que The Office, que eu finalmente comecei a assistir. Falando de coisa leve, né? Falando de coisa leve. A gente tava assistindo ontem. Nossa. Jorge veio aqui, a gente tava assistindo e muito bom, muito engraçado. É umas piadinhas bem besta, mas que faz a gente rir. Tem algumas que são bem elaboradas, inclusive. Eu não consegui deixar de imaginar que muita coisa em The Office, os próprios atores criam. Assim, muita piada eles criam. Tipo, tá filmando, eu mesmo vou fazer esse negócio aqui agora. E pela proposta do negócio, acaba ficando bom, sabe? Tipo, eu vou subir nessa caixa aqui e vou deslizar, porque eu quero. E não parece que alguém parou um momento ali pra roteirizar aquilo. Passa muita impressão que o ator foi lá e fez isso e colocaram na série, assim. E você dá certo, risada, tá ligado? você dá risada, sabe? Então é um negócio bem leve, assim, pra você deixar, assim, todos os seus problemas de lado por um momento. The Office, fica aqui. Pra mim, é também uma série de comédia que finalmente a Netflix colocou a 5ª temporada, que foi Brooklyn Nine-Nine, que segue basicamente quase a mesma pegada de The Office. E que, enfim, eu vi a 5ª temporada inteira agora porque eu tava esperando sair na Netflix, porque eu tenho preguiça de procurar outros cantos pra ver. Mas é uma série muito boa porque eles conseguem trabalhar um tema de comédia dentro de uma coisa que é muito séria, que é tipo a polícia, tá ligado? Como a polícia se comporta em várias situações muito sérias
mas só que de uma forma muito cômica, e eu acho isso muito bom. Porque além de trazer também, a série também traz muita coisa de representatividade, tipo, muitos cargos. É tipo Loucademia de Polícia, né? Nossa, caramba, que referência. Mas é muito bom porque eles, de vez em quando, eles começam a trabalhar uns temas muito sérios. Eles param um episódio num tema muito sério e depois voltam pra piada. Tipo, tem um exemplo, porque um dos personagens é o Terry Crews, e o nome do personagem literalmente é Terry. E todo mundo e ele se chama nele mesmo na terceira pessoa, tipo, Terry wants some yogurt, tá ligado? E é muito engraçado com uma coisa dessa, mas tipo, tem vezes que teve um episódio que ele foi parado pela polícia porque ele tava sem uniforme de polícia e ele foi confundido com um bandido só porque ele era negro, tá ligado? Nossa. E nesse episódio trabalha de uma forma muito, muito séria, mas tipo, mesmo assim é muito bem humorada. E é umas críticas sociais que eles fazem dentro da série de comédia que eu acho muito genial. E eu fico, caramba, que massa, entendeu? Que essa série existe. Você tá assistindo uma série que tem o Terry Crews, pô. O melhor ser humano que existe. Pois é, cara. Enfim, eu adoro essa série. Se você ainda não viu Brooklyn Nine-Nine, eu realmente espero que você veja. E o meu segundo XP é um XP musical. Eu tinha dado o XP musical do álbum do Super Combo, que é Adeus Aurora, e nesse eu tô dando o álbum do artista John, aqui do brasileiro mesmo. Ele é de uma galera que saiu do pop agora, mas recentemente ele lançou o segundo álbum dele, se chama Anti-Herói. É um álbum que, se você tá na bad, você tá tristonho e você quer ficar na bad, pronto, pode colocar esse álbum que você fica lá remoendo a sua bad, nadando. Todo mundo quer ser sad boy hoje em dia. Todo mundo quer ser sad boy. E se você tá afim, chorando pela morena, pode colocar esse álbum que você vai chorar bastante. É só isso mesmo. Eu quero muito gravar sobre música. Bora, a gente ainda vai gravar sobre música. Meu XP da semana é um HQ. Obrigado a Rô por me emprestar. Ela se chama Anões, da editora Mitos Editora. Ela tem 2 histórias. São histórias da raça não, a raça de cenários de fantasia medieval dos anões. Tem 2 histórias. A primeira história é de um anão que o pai dele é um grande mestre da forja. É mais puxado pro Senhor dos Anéis? Qual a mitologia assim que puxa mais? Os anões estão mais inspirados em qual mitologia conhecida? Eu creio que O background deles, assim. Eu creio que seja de Senhor dos Anéis mesmo, assim. Porque, na verdade, eu sinto que os caras fizeram alguma campanha de RPG e estão utilizando o mundo que eles criaram, sabe? Basicamente. Eles criaram um mundo próprio, assim, porque nesse mundo existe humanos, existem anões, elfos, orcs. É muito fácil se inspirar em Tolkien. É bem Senhor dos Anéis. É uma resposta fácil essa. Eu não compreendi. Entendeu? Porque normalmente são o quê? São ferreiros, São eles ferreiros. usam machado. Então, Senhor dos isso Anéis. mesmo. Eu tô viajando. Mas enfim, a primeira história Tá mandando com arco e flecha, aí seria uma coisa nova, né? Não. Olha aí. O incrível dessa HQ tem uma coisa meio fora da linha aqui, que a primeira história conta a história de um filho de um anão, que é um mestre da forja, só que esse mestre da forja ele não fabrica armas. Ele é totalmente contra a fabricação de armas, porque ele não gosta de incitar violência, algo do tipo. Ele só constrói construtos belos, ele aprecia a arte da forja, né? E esse filho, o filho dele, ele acha que a família dele é desonrada por não participar de guerras, por não construir armas. E o sonho dele é justamente se tornar um grande forjador, um grande lutador. E essa meio que é a primeira história, basicamente. A segunda história é um anão ladino. Eu nunca quis esperar isso. Um anão ladino. Ok, agora eu já vi tudo na minha vida. Habilidade racial não bate, meu. Pois é. E Olha, sem preconceito. Sem preconceito. Esse foi episódio sem Porque preconceito com fica ruim anões. pros status. Cada raça pode pegar qualquer classe. Nessa história, nessa segunda história, é um anão que nasceu por causa do nascimento dele, que tipo, ele nasceu no dia 6 da lua, ciclo da sexta lua, do sexto dia do Só ano não entra em horóscopo sexto. aqui, por favor. Não, o que eu quero dizer é que tipo, ele nasceu meio que no 666, ele foi designado pra... Por causa disso, ele foi designado pra uma guilda de assassinos. Que mistura, né? Quando tinha cultura, 6 né? anos. Esse número Bem louco. Bem louco. E aí ele entra nessa ordem e vai ser uma história de um assassino, basicamente. Sei. Essas 2 histórias de anões. Essa segunda me deixou bem... Como posso dizer?
impressionado com a criatividade de trazer um arquétipo novo pra essa raça que é atribuída pra guerreiros e batalhas corpo a corpo, tão assim, aberto. Aí eles trouxeram um ladinho aí. Basicamente esse é meu XP da semana. Muito bom, vou checar aí, dá uma olhada. A minha recomendação dessa vez é um clássico. Um clássico que eu tava devendo há muito tempo, que eu comecei a ler, é um livro. E é o Drácula de Bram Stoker. Eita, o Finalmente, Drácula finalmente. original, O é? original. Olha só. Finalmente eu comecei a ler Drácula. Caramba. Recomendo a todos que estão devendo, assim como eu, que leiam também. Isso é muito, muito legal. Legal. Tô no começo do livro ainda, não cheguei na metade, mas já recomendo bastante. E tá fácil de acessar agora. Pra quem assinar o Amazon Prime, tá dentro, é R$ 9,90 por mês, né? O primeiro mês é gratuito. E o livro do Drácula tá dentro dos livros disponíveis no Prime. Esse podcast Muito bom. não está sendo pago pra isso, mas poderia ser pago. Viu? Né, não tá sendo patrocinado, mas assim, porque eu achei a maneira mais fácil de recomendar, né? Como se Aham. chegar ao livro hoje em dia. É. Primeiro 30, se você quiser ler em 30 dias, você assina o plano por 30 dias grátis, lê o livro e depois continua. além de ter várias outras coisas que eu não vou ficar falando pra não ficar fazendo propaganda gratuita, mas o plano tem várias coisas, assim. E o Drácula tá lá acessível na versão bilíngue, o que é bem legal. Você pode ler português e inglês, você treinar inglês, enfim. E assim, é incrível, porque eu não sabia como é que o Bram Stoker tinha escrito esse livro, assim. É num esquemazinho de diário, sabe? Cada capítulo é como se fosse... É o personagem escrevendo o dia a dia dele lá, de quando ele foi conhecer o Drácula e tal. Essa parte que eu tô, pelo menos. Hoje acordei de meia-noite e fui caçar pessoas para jantar. Não, assim, e assim, é muito legal a maneira como ele escreve, dá pra ver a fluidez da escrita e como ele tem domínio de tudo, assim. Dá pra entender porque é um clássico, entendeu? Isso que eu tô falando. Sim. Eu não terminei o livro ainda, mas dá pra entender aqui. Eu tô com um material foda e vai ser muito bom esse livro. Então já recomendo de antemão. Então, agora vamos para os recados. Racaditos. Então, pessoal, caso você esteja gostando do nosso trabalho, do nosso Você projeto... chegou até aqui e gosta, né? Quem chegou até aqui, no mínimo, gosta do que a gente faz aqui, né? Compartilha. Se você tem aquele seu amigo que você sabe que gosta do Coringa, manda esse episódio pra ele, significa muito. É uma maneira legítima, bela e moral de agradecer o que a gente faz aqui, né? E assim, e podcast tá cada vez mais na moda no Brasil, né? Então, se você tá ouvindo isso aqui, você já sabe o que é um podcast. Então, ensine as pessoas, mostre o que é podcast e como consumir essa mídia que é tão legal. Mostre que você é um jovem dinâmico. Ou não, mostre que você é uma pessoa experiente, já mais velha e que consome podcast. Você sabe o que A é juventude podcast. está no coração, Paulo. A gente atinge todos os públicos aqui. Sem discriminação, galera. Exatamente. Então, assim, compartilhe essa mídia que é muito legal. A gente se diverte muito fazendo isso daqui. E claro, siga-nos nas nossas redes sociais. Vez ou outra a gente coloca uns stories lá pra interagir com a galera. E, claro, Instagram, Twitter. Sim. Tem o nosso Medium, que tem vários textos publicados lá. Estamos em hiato textual? Claro, estamos. Somos humanos, podemos relaxar. Mas tem bastante conteúdo lá, tenho certeza que você Já tem bastante vai coisa. encontrar alguma coisa que Com certeza. seja do seu interesse. Com Né? Eu certeza. digo mais, se você gosta de escrever sobre conteúdo de filme, de série, não sei o quê, escreve pra gente. Mande um e-mail pra Quem nós. sabe você pode até participar da equipe da gente também. É Estamos isso, abertos. amigos. Estamos abertos. Estamos abertos pra completamente tudo. abertos. Então, valeu aí, pessoal. E até a lembre-se, próxima. mantenham-se sorrindo. Vou chamar nosso amigo Joaquim pra encerrar o programa aqui. It's something funny. Stay down, freak!